Vamos iniciar nossa reunião então. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo ao Pai tudo que Ele tão bondosamente oferece a cada um de nós. As múltiplas oportunidades de crescimento que nos proporciona. Agradecer muito particularmente esse momento reencarnatório que o Pai nos concedeu. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa difícil que cada um desenvolve de maneira solitária, de se conhecendo, de se retificando, de se melhorando. Que os irmãos se mantenham do nosso lado, nos inspirando continuadamente a fortaleza moral, a virtude, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar aos bons amigos, estenda o seu olhar compassivo aos nossos entes queridos que permanecem à distância, aos nossos irmãos em humanidade, nesses momentos ainda conturbados, doloridos, aos nossos irmãos da mediunidade, pela delicadeza do mandato que desempenham, pelos perigos a que estão expostos. E por fim, evocar a presença do Mestre Jesus no nosso meio, pela oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Hoje nós iniciamos o estudo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a importância desse capítulo é porque ele trata de ressurreição, de reencarnação, para nós reencarnação, né? E é tema importantíssimo para nós, porque só entendendo a reencarnação a gente consegue alcançar o entendimento da bondade e da justiça de Deus, né? Então é um capítulo, eu diria, importante, todos são, mas é um capítulo importante. Ele é desdobrado em dois temas, basicamente. O primeiro tema, que é ressurreição e reencarnação, ele é muito longo, né? Kardec se esforçou por levantar diversas passagens evangélicas aonde Jesus, né, tenta estender pelo menos o entendimento daqueles judeus que estavam com ele naquela hora, né, do conceito de ressurreição, que era um dogma que os judeus já tinham consigo. Somente os saduceus não admitiam a ressurreição, né? Mas o que Jesus faz é um esforço no sentido de que eles tenham um entendimento correto, né, do processo reencarnatório, né? Eles tinham a ressurreição. A ressurreição é a volta do corpo morto à vida, né? E a gente sabe que cientificamente é impossível que isso aconteça. A matéria começa a se degenerar e não há milagre que faça ela voltar, né? Então, Jesus já sabia disso lá atrás, né? E tentava, de alguma maneira, abrir os olhos daqueles que o ouviam, né, para que eles entendessem que não se tratava efetivamente da volta do corpo morto à vida, mas da volta do espírito à vida em um outro corpo, que é o princípio da reencarnação. 3 passagens evangélicas, né, apoiam o início do capítulo. Depois, dentro dessa temática, reencarnação e ressurreição, são chamados outras passagens, né? Eu vou ler as 3 passagens, a gente vai fazer um breve comentário e depois a gente faz a leitura
né, da orientação acerca dessa primeira abordagem, desses primeiros 3 tópicos. A primeira passagem está em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17, e também em Marcos capítulo 8, versículos 27 a 29. E a gente encontra lá assim: E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? E respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo, Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. Aqui, o povo via em Jesus a reencarnação, né, dos profetas. Para eles, ressurreição. Para nós, reencarnação. Via nele, em Jesus, né, a reencarnação dos profetas. Eles aludem a Elias, a João Batista, que tinha recém-desencarnado, a Jeremias, né? Mas Pedro identifica Jesus como um espírito, outro espírito, não o espírito dos profetas, né? E ele diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? E Jesus concorda com ele, né? E diz: Não foi a carne que te disse isso, mas meu Pai, né? Quer dizer, era um conhecimento, era um sentimento que Pedro tinha, né, que ultrapassava a carne, era um entendimento que ele tinha diferente, identificando Jesus. No final dessa passagem, Jesus diz aos discípulos: Não digam a ninguém que eu sou o Messias. Tá? Então, lá no finalzinho, ele corrobora, né, o entendimento de Pedro, dizendo que ele é um outro espírito, não o espírito de Elias, nem de João Batista, nem de Jeremias. A segunda passagem está em Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, e também em Lucas, capítulo 9, versículos 7 e 9. Perdão, 7 a 9. E diz assim: E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus fazia, e ficou inquieto, porque diziam uns: É João. E outros: É Elias que apareceu. E outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. João Batista foi decapitado por ordem de Herodes, né? E era coisa recente, não era uma coisa muito antiga. Mas o povo tinha, né, que Jesus era a ressurreição, eles diziam a ressurreição de João Batista, ou de Elias. Vão ver que Elias está costumeiramente sendo chamado, né? Elias, Elias, Elias. Muito bem. Mas Herodes sabia que não podia ser, ele tinha mandado degolar João Batista, né? Mas estava a um só tempo curioso, né, para saber quem era essa pessoa que fazia aqueles prodígios, né? Sabia certamente que não era João Batista, né? E a terceira passagem está em Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13, e Marcos capítulo 9, versículos 10 a 12. Após a transfiguração no Monte Tabor, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo:
Pois, porque dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. E assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então, compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhes falara. Elias tinha uma importância muito grande e é citado muitas vezes porque em Malaquias, se diz que Elias, o profeta, retornaria antes da vinda do Messias para preparar o terreno. Então, antes do Cristo vir, viria um profeta, reencarnaria um profeta que lhe prepararia o caminho, e esse profeta era Elias. E Jesus diz, ele já veio e já fez a preparação. Era João Batista. João Batista tinha inclusive batizado a Jesus. Se lembram da passagem que Jesus é batizado por João Batista. Malaquias dizia, Elias retornará, e aí está o indicativo da vinda do Messias. Então, quando os escribas falam que primeiro deveria vir Elias, desconheciam João Batista, desconheciam o trabalho de João Batista. Os saduceus e os fariseus, eles brigavam teologicamente e brigavam politicamente, mas uma coisa para eles era consenso. Eles eram contra João Batista e eles eram contra Jesus. Então, eles não iam dar o braço a torcer, dizendo que Elias já teria vindo, reconhecendo em João Batista a profecia de Malaquias. Muito bem. O Espírito comenta, Kardec comenta assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que modo isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. A palavra ressurreição pode assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde criança e sabia-se quem eram seu pai e sua mãe. João, portanto,
Podia ser Elias, reencarnado, mas não, ressuscitado. Essa primeira abordagem para apresentar o assunto, né, vamos dizer assim, só uma pincelada, né? São 17 tópicos no total, né? Nós lemos somente 4. Então, os que se seguem vão aprofundando esse conhecimento, né? Na semana que vem, a gente vai ver o diálogo de Jesus. Desculpe, garganta não está ajudando. O diálogo de Jesus com Nicodemos, que também vamos dizer assim, é famoso, né? E ali Jesus mostra com um pouco mais de detalhe, né, a visão correta a respeito do processo, né? Então, na próxima leitura, não vou dar spoiler não, na próxima leitura a gente aprofunda um bocadinho mais o conhecimento. O que é importante é a gente entender, né, que o conceito de espírito imortal já existia. O que se discutia é que corpo ele utilizaria. Para eles, para os judeus daquele tempo, por conta do conhecimento que tinham, né, o que se admitia era o retorno daquele corpo à vida, né? Mas, com o avançado conhecimento, e hoje nós sabemos bem mais do que sabíamos lá atrás, não é? A gente entende, né, que o corpo se deteriora. Uma vez falecido, ele se decompõe. Não há como você reagrupar os elementos para formar o corpo novamente. Tampouco dá-lhe o sopro da vida, né? Não tem como. Então, para nós, hoje, já soa mais razoável, né, que o espírito imortal se valha de novos corpos, né, para prosseguir na sua caminhada rumo à perfeição, né? No seu, vamos chamar assim, processo de progresso, né, que o conduzirá até as portas de Deus. Vamos colocar assim, tá? Então, a semana que vem, a gente aprofunda um bocadinho mais. A respeito daquilo que nós lemos e daquilo que nós comentamos, ficou tudo claro? Entenderam perfeitamente? Não ficou nada obscuro? Querem fazer algum acréscimo? Querem fazer alguma pergunta? Não? Então, tá bem. Então, nós vamos à segunda parte do nosso trabalho, né? O serviço do passe. Renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, com o propósito, né, de refletir, de aprender, de alargar os nossos horizontes. Agradecer pelas luzes que os bons amigos derramam sobre nós. Rogando ao Mestre Jesus, se mantenha do nosso lado, nos infundindo reiterada força moral, para que nós tenhamos a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Que assim seja.